Beleza, nessa aula nós vamos concluir os nossos estudos das estruturas de repetição, falando dos statements break e continue. Então, eu venho falando essa palavra talvez algumas vezes já, desde que a gente começou aqui a conversar sobre Python. A palavra statement, eu repeti ela algumas vezes. Então, a palavra statement em inglês significa declaração, tem outros significados, mas um dos significados principais seria declaração. E no Python não é diferente. Ela é uma declaração, é como se eu estivesse dando uma instrução simples ao Python, onde essa instrução ela não me retorna nada, ela não me pede nada também como argumento. Ela não é propriamente uma função, como por exemplo a função print ou comando print ou método print, que recebe argumentos e me retorna uma saída de dados. Então o statement ele dá apenas uma instrução. Por exemplo, import math. Esse import é um statement. Então, ele não retorna nada para o usuário. Ele só está dizendo uma instrução ao Python, olha, importe o módulo math. E ele vai fazer a ação de importar o módulo math, mas ele não está retornando nada. E o módulo math não é propriamente um argumento dessa função, não funciona dessa forma. Isso aqui é uma instrução apenas. Assim como quando a gente viu from math import sim as sen, né? Então, from é uma instrução, ó, de math import seno, como é outro statement, seno. Então, são instruções. É basicamente uma frase pedindo algo ao Python. Então, os statements eles servem como essas instruções. Então, eles por si só, alguns deles, por si só já fazem instruções e não precisam de mais nada. É claro que eu escrever esse from sem nada não faz sentido, né? Mas os statements que nós vamos ver aqui, eles vão fazer apenas ações nas nossas estruturas. Então, o que é que acontece? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que eu quisesse printar, assim como a gente estava fazendo, fazer um for i in range 5 e printar o i, tá? Mas por alguma razão, eu quero que essa estrutura vá até apenas o número 3. Eu quero que ele printe 0, 1, 2, 3. Então, quando o i for 3, eu quero que ele pare. Eu quero que ele pare de printar e só printe até o 3. É claro, é uma brincadeira bem fajuta, né? Porque se a gente colocar aqui um 4, ele vai printar até o 3, né? Mas vamos tratar isso aqui como fins didáticos, né? Então, eu quero que ele printe até o 3. Então, quando ele fizer esse bando de coisa aqui, printar o 3 nessa linha aqui, eu quero que depois disso ele, pare tudo. Eu quero que ele pare de printar. Então, eu vou digitar logo aqui depois um if. Se o i for igual ao 3, ou seja, se o i for 3, eu quero que você pare. Então, essa é a instrução que eu vou dar para ele. E para dar essa instrução de parar, ou seja, de não executar mais esse loop, eu quero que você quebre esse loop. Então, a gente vai dar a instrução break. Então, break é um statement e ele vai quebrar as minhas estruturas de repetição. Ou seja, quando na linha de execução da minha estrutura ele encontrar o statement break, ele para de executar o meu for ou o meu while também. Então, vamos ver. Se eu der enter e executar, mesmo eu sabendo que no range 5 eu chego até 4, quando chegou no 3, ele testou, olha, o i é igual a 3? É, então break. E aí ele parou de executar a minha estrutura de repetição. É a mesma coisa de eu escrever um while, tenho que usar uma variável aqui, vamos usar uma variável n, que é igual a 0. Eu vou escrever um while n menor que 5, print i, mas depois você... E aí você vai testar. Vamos usar aqui um i, né? Tudo como... Mas eu já armazenei o 0 no n, então vai ter que ser n. Então,
Se n for igual a 3, break. E aqui eu tenho que incrementar em 1 o tal do n, né? Então, o n vai ser 0, vou printar o 0, vou testar aqui, não vai ser verdadeiro, vai virar 1, vou printar 1, vai virar 2, vou printar o 2, vai virar 3, vou printar o 3 e aí vou quebrar, né? Vamos ver? E aí, 0, 1, 2, 3, pá, quebrou, né? Então, esse statement break, ele quebra a minha estrutura de repetição. Então, o break, ele quebra toda a estrutura de repetição saindo dela. Então, quando ele encontrar um break, ele quebra toda a estrutura e sai dela, né? Então, eu vou trazer aqui, todo mundo lembra, aula passada a gente fez o programa que mostra se o número é primo, informando, caso o número não seja primo, por quais números ele é divisível, blá, 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 blá. Aí vocês lembram que teve aqui, quando a gente testava e o número não era primo, eu falei que a gente ia usar uma instrução, que era o k igual a n, e esse k igual a n ia forçar a quebra do meu while, né? Então, o que acontece aqui? Eu até escrevi força a quebra do loop while. Então, isso aqui é um caso que a gente usou uma instrução, um armazenamento numa variável, que é desnecessário agora que a gente conhece o statement break. Então, isso aqui é um statement break disfarçado. Então, a gente fez o break, né? Então, eu posso substituir essa linha aqui por break. Só que eu não vou substituir aqui nesse caso, porque logo depois tem a instrução de printar os números que ele é divisível, que aí no caso essa instrução aqui não afetava. Mas se eu botar um break aqui, ele não executa esse resto aqui que era para printar os divisíveis. Então, a gente vai substituir isso aqui e eu vou colocar o break depois desse while, que é o print dos números divisíveis. Então, depois que ele sair disso, fizer tudo isso aqui, ele quebra o while. E aí ele vai sair do while. É a mesma coisa daquele da nossa estrutura que a gente colocou aqui. Só que quando eu quebrar, eu não vou executar esse k recebe 1, né? Que aí a gente viu que ele era vital porque tinha esse teste aqui, né? Mas, como eu não fiz o k receber n aqui no meio, né? Então ele não vai cair nesse if, porque o k vai estar algum valor menor do que n, que é o valor que acabou causando o fato de ele não ser primo. Então, vamos rodar aqui para ver se ele vai funcionar assim. Então, eu vou fornecer um número que não é primo, o 9. Então, 9 não é primo, é divisível por 3, parece estar funcionando normal. Vou testar um número maior. 63. Beleza. Bom, outra forma de testar isso é na proteção de inputs, como a gente fez em um dos nossos programas. Eu vou resgatar ele aqui. Pronto, vocês lembram que a gente fez essa aplicação sobre o número procurado, que era um número que era resultado da multiplicação de 3 números consecutivos, e aí eu teria que inserir um inteiro não negativo. E aí a gente viu aqui, a gente fez um while, quanto n fosse, eu tivesse inserido um n menor que 0, eu printaria a entrada inválida e aí inseriria de novo o meu número inteiro. Então eu posso fazer isso aqui de outra forma, utilizando o statement break. Eu elimino essa linha aqui, elimino esta linha de inserção, e aí eu vou fazer com que ele sempre entre nesse loop while, para que eu insira o n dentro desse loop while, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que esse loop while sempre seja executado. Pense comigo. Um loop while que está sempre sendo executado é quando essa condição aí que eu marquei, ela é verdadeira, né? Ela me retorna um true. Lembra? Variável booleana. Então eu posso substituir isso aqui por true. While true. Essa expressão aqui, ela é curiosa, né? Enquanto verdadeiro. True sempre será true, nunca vai ser false. Impossível eu transformar um true em false. Então esse while é um while infinito.
se eu não colocar um break dentro desse while, ele será um loop infinito. Mas ele é uma estrutura bem legal de utilizar com break em algumas condições. Não tem exemplos específicos, mas até porque é às vezes até uma opção, mas em alguns casos pode ser uma solução bem legal, como nesse aqui. Substituir porque eu tinha duas linhas com um n entrando com input, uma fora do while e uma dentro. Agora eu vou ter uma só. Ó, eu vou apagar essa. Então, o que é que ele vai fazer quando ele for executar? Ele vai sempre entrar nesse while, então entrou. Pediu o número inteiro não negativo. Aí, se o número inteiro n que eu inseri for positivo, ou seja, for maior que zero, então se ele for positivo, break, saia desse while, porque a entrada foi aceita, foi válida. Se não, ele não vai executar essa linha, esse é um teste simples, uma estrutura if, e aí eu vou printar aqui fora, entrada inválida. Tente novamente. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para o começo do while, ele vai testar minha condição, que não tem para onde, vai ser verdadeira, e vai executar essa linha. Vai pedir um número negativo. Só vai sair desse while caso o n for maior que zero, porque aí ele irá encontrar o break. Então, vamos rodar. E aí eu vou causar vários erros, vou inserir um menos 4. E ele não vai querer, menos 8, ele não vai querer, menos 9, ele não vai querer, 0, ele não vai querer, né? E aí ele só vai sair disso quando eu botar um número que seja não negativo, 2, e vai me retornar que o 2 não é um número procurado. Beleza, né? Então, fica aí essa estrutura, um while true. Então, esse while é um while que é um loop infinito, só vai ser quebrado por um break. Então, é uma estrutura legal, uma estrutura que acontece, tá? E que pode ser uma solução interessante, inteligente, elegante, simples, às vezes. Então, tá aí um exemplo. Vamos agora falar sobre o statement continue. Então, o statement continue, eu vou resetar tudo. Então, o statement continue, então a gente viu que o statement break, ele sai, quebra e sai da estrutura de repetição. O statement continue, ele vai fazer o seguinte, vamos supor, eu quero um for i em range menos 5 a 6. E vou pedir para printar aí. Então, vamos ver o que é que acontece. Ele printa menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu não quero que esse for printe o 0. Eu só quero que ele printe os números válidos. Eu quero que ele não printe o 0. Bom, o que é que eu posso fazer? Eu poderia fazer o seguinte, for i in range menos 5 a 6, né? E dizer o seguinte, se i for diferente de 0, print i. E se eu desse Enter, ele faria, né? Mas aí eu vou fazer isso aqui usando a seguinte instrução. Ele vai printar o i, tá? Que é a nossa instrução básica, mas antes disso aqui eu vou botar o seguinte teste. Eu vou testar o seguinte, se o i for igual a 0, eu não quero que ele printe o i, eu não quero que ele execute isso, ou seja, eu quero que ele passe para o próximo loop, que é quando o i vai assumir o valor 1, ou seja, eu quero que a partir daqui ele ignore o resto do meu bloco de código e passa para a próxima repetição. Então eu digito continue. O continue ele vai fazer o seguinte, ele vai não quebrar o loop for, ele não vai sair do loop for, ele vai quebrar esse loop, essa iteração. Então quando ele encontrar um continue, ele ignora o resto do bloco do código e volta para o começo, fazendo a próxima iteração. Então, como o i vai estar assumindo o valor 0, qual seria o valor que ele assumiria na próxima iteração? É o valor 1. Então, quando ele encontrar aqui, ele vai ignorar tudo, vai para a próxima iteração e o i assumirá o valor 1. Então, se eu pedir, você vai ver que vai ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O 0 ele ignorou. 1, 2, 3, 4,
5. Beleza? Então vamos fazer agora um programa que só printe números ímpares. Então, tentar fazer isso. X recebe 0. Eu vou usar uma estrutura, um while. Então, esse while vai até 10. Então, quanto x for menor que 10, eu vou querer printar os ímpares até lá. Eu vou printar x, certo? Só que, e tenho que incrementar o x em 1, né? Beleza. Só que, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia chamar o x de 1, ter armazenado na variável x o valor 1, e fazer o seguinte, né? O que é que eu poderia fazer para printar só os ímpares? Fazer x igual a 1, enquanto x for menor que 10, print x, e aí eu incrementaria, em vez de incrementar 1, incrementaria 2, né? E aí ele ia printar, né? 1, 3, 5, 7 e 9, né? Queria virar 3 e tal, então. Isso não é difícil, né? Mas estamos só para a gente ver com o statement. Então, x recebe 0. Então, enquanto x for menor que 10, eu vou pedir para ele printar o x e incrementar em 1 o valor de x. Só que, toda vez que o número for par, eu quero que ele não execute nada e pule para a próxima instrução. Só que sempre ele tem que incrementar em 1. Então, isso aqui tem que estar antes do contínuo aparecer. Então, vou botar na primeira linha. E aí aqui, o x vai ser incrementado em 1, então por isso que eu botei o 0, porque ele vai ter que incrementar antes de printar. E aí, ó, se o x, resto da divisão por 2, for igual a 0, todo número que tem resto de divisão com 2 igual a 0 é par, né? O que quer dizer que quando ele divide por 2, dá um número inteiro. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Resto da divisão 0. Agora, se eu dividir 3 por 2, dá 1,5. E o resto da divisão não vai ser 0, né? Se a gente fizer a divisão na munheca. Então, toda vez que ele encontrar um número par, ele continue. E aí ele vai para o próximo loop, vai receber mais um. E aí, só aí ele vai printar o x, porque aqui vai ser falso, né? Então, vamos ver. E aí, 1, 3, 5, 7, 9. Beleza? Então, resumo da coisa toda. O statement break, como a gente já falou, quebra e sai do loop. E o statement continue para a execução e pula para a próxima iteração. Iteração, não tem o N, né? Que é iteração, não interação. Beleza? Então, são essas duas instruções aí. Bom, não tem aplicações, tipo uma aplicação que vai usar no statement break na cara, assim. Não existe isso. Então, ele é uma ferramenta para uma forma de escrever que pode, às vezes, ser a melhor, às vezes não ser a melhor. Então, vai do pensamento da pessoa de ver se ali encaixa um statement break ou se não encaixa um statement break, se encaixa um statement continuous, se não encaixa. Então, é isso aí. Então, a próxima aula é uma aula extra de exercícios igual a de estrutura de decisão, que se você já tiver craque, não precisa ver. Se já tiver ainda tiver com dúvidas, lá eu vou fazer mais algumas aplicações só para ficar mais nítido isso aí. Se não, você já pode pular para outra aula que a gente vai falar sobre listas, beleza? Então, até a próxima aula.